overdose, né? Porque não é fácil. Nós estivemos presentes os 3 dias, desde as 6 horas da manhã até as 8 horas, em praticamente todos os campos da UFRN, né? Nos 3 dias nós estivemos a equipe inteira presente na correção de provas, coisa que esse ano até a gente estranhou. Muita concorrência não teve nem o trabalho de ir lá corrigir a prova. A nossa equipe do Overdose não, é uma equipe realmente comprometida, principalmente com você, onde todos nós estivemos nos 3 dias das provas, inclusive hoje. Saímos de lá, já agora tarde, tivemos dificuldade de chegar aqui, mas trouxemos o gabarito e estamos comentando aqui para você. Beleza, galera? Meu nas pressas, sem uma qualidade de uma aulinha no PowerPoint como é nosso padrão, digno mas estamos aluno. aqui realmente em prol do seu sucesso. Valeu, CA? Dando a resposta o mais rápido possível. Muito obrigado, galera. Valeu, um galera. grande abraço. See you See you later. tonight. Yeah. Ok? Galera, então é isso aí que o Miranda falou, né? Você chegava na UFRN, a UFRN era amarela, inteira, domina a overdose, né? Nosso aluno, eu queria agradecer mais uma vez vocês, porque o nosso aluno, ele tem orgulho de vestir a camisa overdose, e aonde você chegava, o domínio era absoluto nosso. Na Comperv, quando os professores estavam corrigindo a prova, você abria a porta da Comperv, mais da metade era a equipe do Overdose. Por quê? Porque a gente está na luta com o nosso aluno do início ao fim, do primeiro momento ao último. Todo mundo sabe disso, né? Galera de História, como foi combinado na reunião, né? Todo mundo sabe, na ponta da língua, qual é a sequência. Vão chegando aí. Vamos lá. História, comentários, essa figura ilustre, Bruce Lee e o nosso amigo François. Os caras deram tantas questões na prova, tantas questões, que estavam chamando Bruce Lee de Bruce Lindo, né? E François de fofo. E aí já é muita alopração, pessoal. Eu sei que vocês ficam felizes, os caras deram as questões na prova, mas lindo e fofo, aí já é demais. Mas valeu, galera. Parabéns aí, Bruce Lee. Kung Fu Style. O que você tem a dizer? Galera, estamos todos muito felizes, né? Gostaríamos aí de parabenizar o nosso amigo, o caro aluno do Overdose, alguns alunos em especial, turma de subjetiva, que esteve com a gente, ombro a ombro, né? Nessa caminhada, e reforçar o que o nosso amigo Miranda, o nosso amigo Paquito falou. Overdose acompanhando o aluno, fazendo o trabalho corpo a corpo, né? Distribuindo aquelas dicas, dando dicas de última hora, água, fazendo um acompanhamento emocional, afetivo, junto aos alunos. Eu gostaria também de frisar que o nosso aluno, ele também sabe... Só interromper você rapidinho, François. Pessoal, se alguém continua, tá certo, com problema de áudio, que parece que já foi resolvido, vá no site direto da Caju TV, que aí provavelmente resolve a bronca, tá certo? Caju.tv, é isso? www.caju.tv, é isso? Beleza? Então, se alguém está com problema de áudio, vá direto na Caju TV, www.caju.tv, e aí você vai escutar os comentários sem nenhuma dificuldade, belezinha? Foi mal a interrupção, mas programa ao vivo é isso aí. Eu estou me sentindo o próprio Faustão. Vai lá, detona, François. Só lembrando que o nosso aluno, muitas vezes, ele questiona que no Overdose ele acaba vendo muitos detalhes, né, que muitas vezes ele acredita que não há necessidade. O professor Bruce mostrou a todos, né, a importância de detalhes, tanto no Enem como agora, inclusive com relação à Revolução Gloriosa, né? E eu acho que essa prova, ela privilegia o aluno que gosta de ler, o aluno que está ali acompanhando a aula, mas ele que tem aquela preocupação também em questionarmos. Então foi uma prova que eu realmente acho que a UFRN se despede bem com relação à prova de História. A gente só fica assim um pouco triste porque não cobraram muito Brasil na prova objetiva, mas hoje a gente teve uma questão diferenciada em História do Brasil. Bruce vai comentar as questões de geral e eu vou fazer o comentário nas questões de Brasil e de RN. Beleza, galera, vamos nessa então. Vamos nessa então. Vocês têm aí exatamente, ó, deixa eu dizer para vocês, vocês têm 15 minutinhos, hein, depois desse início. Galera, ontem nós lembrávamos que não havia uma questão sobre antiguidade e que era muito provável que no dia de hoje nós teríamos ou uma questão sobre Roma ou sobre Grécia. Senti falta aí de se contemplar as Olimpíadas, pois era esperado. É verdade, é verdade. No entanto, o alto nível da questão preencheu essa lacuna, tá?
Tivemos uma questão aí, a primeira de história, reforçando a ideia da democracia, da política no mundo grego, das instituições políticas gregas, e frisávamos, tanto eu quanto François, que este era um ano eleitoral para o Brasil, para os Estados Unidos. A candidatura de Obama fez com que os olhos do mundo se voltassem, né, para a nação norte-americana. Então, no item A, ele pedia para você mencionar duas diferenças entre o modelo político aristocrático e o modelo democrático na Grécia Antiga do século VI a.C. E aí, Carlos André, que eu gostaria de lembrar uma coisa, o diferencial do overdose. Com certeza. Contemplar todo o programa, todos os assuntos, esmiuçar cada temática. Né? Nós frisávamos que acompanhar a evolução política da Grécia, da monarquia, para a democracia era de suma importância, e isso foi revelado no item A da primeira questão de história. O aluno deveria lembrar que o sistema aristocrático era o governo dos melhores, não é? Ele deveria lembrar que nós tínhamos aí a nobreza em exercício da autoridade política, os privilégios, a associação do poder político com a terra, de uma terra que é herança patrilinear, não é? Você poderia, inclusive, talvez, como uma forma de lembrar da questão, associar a divisão dos gêneros pelo pater, ligando o nascimento à posse da terra, a propriedade privada, democracia, né? O poder político diluído entre todos, né? Todos participando do poder, debatendo, votando, participando de instituições. Os próprios órgãos políticos poderiam ser apontados aqui, o arcontado, poderia ser apontado o areópago, né? E seria uma questão que, inclusive, trabalhamos na turma subjetiva. No item B, nós temos aí a comparação entre os direitos de cidadania e o exercício do voto na democracia ateniense, da antiguidade das sociedades democráticas ocidentais contemporâneas. Lembrando que, quando ele coloca contemporânea, discutíamos eu e François, se poderia se reportar tanto ao Brasil quanto ao mundo, não é? Onde quer que a democracia estivesse presente. Joia? Inclusive, professor Bussi, a gente até discutia, né, com relação à questão da eleição americana sobre a obrigatoriedade do voto aqui e não lá. Então, era uma questão que era corriqueira nas nossas discussões, inclusive nas questões discursivas. E aí que o link com a atualidade, estar bem informado, assistir aos jornais, acessar sites, é de suma importância. Né? Bom, aqui o aluno ele deveria observar a exclusão, né, de alguns grupos sociais do direito ao voto na Grécia Antiga, as mulheres, os escravos, lembrar dos estrangeiros que também eram excluídos, lembrar que a democracia ela era direta na Grécia Antiga, né, que o debate, a discussão na ágora, o espaço das decisões políticas eram realizados por esses cidadãos, sempre homens, atenienses, com idade igual ou superior a 21 anos, né? E lembrar que hoje a democracia ela é indireta, ela é representativa. Escolhemos uma pessoa para nos representar nos quadros políticos. Né? Devemos lembrar que hoje nós temos magistraturas que se diferenciam das magistraturas na Grécia Antiga. Né? O próprio processo eleitoral se divergia entre o mundo grego. A punição com relação àqueles que agridem a democracia, né? Lembrar do ostracismo, né? Quando se era banido por um período aproximado de 10 Que é interessante, anos. Inclusive, Bruce, para você ver a questão sempre da gente estar contextualizando. O próprio Collor, ele perdeu os direitos políticos por 8 anos, o que a gente chama de um ostracismo também. Exato. Quer dizer, a gente, de uma certa forma, tem também algo parecido nesse aspecto, né? No Brasil. Galera, eu vou pedir só para vocês serem um pouquinho mais ágeis, porque Claro. senão a gente vai estourar o tempo já na questão 1. Na questão seguinte, desculpem aí, tá? Nós temos a que ele pede o seguinte: mencione e explique 2 mudanças que contribuíram para a Inglaterra no começo do século XVIII se tornar a maior potência mundial. A expansão comercial marítima, fortalecimento da marinha de guerra, leis de cercamentos, a migração do campo para as cidades, aumento populacional, criação de um exército de reserva, né, seriam questões que você poderia utilizar. E consolidação da exploração colonial que acumulou o capital que permitiu a passagem da manufatura para a maquinofatura. Na B, quando ele diz, justifique a Revolução Inglesa do século XVII, pode ser considerado um evento de capital para todo o mundo ocidental contemporâneo, você deveria lembrar que a Revolução Inglesa ela foi importante para consolidar o liberalismo,
a presença da burguesia no poder, derrubar o absolutismo e levar essa burguesia a introduzir o pensamento de Adam Smith na economia, levando à Revolução Industrial. Com isso, seria perfeito. Vamos lá, a gente está com toda essa correria do tempo aí, mas a gente não pode deixar também de passar o feedback que a gente está recebendo via internet para essa dupla aí, que está num nível de idolatria com os alunos gigantesco. A gente teve uma reunião no primeiro dia de vestibular, enquanto vocês faziam o primeiro dia de prova, onde a gente comentava isso, né? A moral que essa galera tá, mesmo antes do vestibular começar. Pós-vestibular é maior ainda. Então, vou ler algumas coisas aqui, né? Enio Marx dizendo que Bruce Lee e François destruíram tudo. Parabéns, com sinceridade, porque foi um show, uma overdose de história no vestibular. O Afonso Alves dizendo que não tinha como errar a questão de história do RN após ter sido aluno dessa dupla. A Maiara Alves dizendo que esses realmente são mestres. François e Bruce realmente são os melhores professores de história do Rio Grande do Norte. Não é de Rio Grande do Norte, é do estado todo, de todos os assuntos, Brasil, geral, RN, é um fenômeno. Quero agradecer de coração a Bruce e a François pelo esforço de passar todo o programa. A questão 1 foi a maior prova disso, chegou a ser engraçado. E eu não vou ler todos porque eles estão sendo muito babados, inclusive, pessoal, ultimamente. Nesses últimos 3 dias, tá demais. François, vamos nessa, detona. Quanto a ser maior, é uma coisa, eu tenho 1,90 m, eu sou um pouco maior, mas eu posso dizer, Bruce tem ensinado a todos nós na overdose. Com certeza. A dedicação que esse cara tem, meu amigo. E um aluno como o Enio, ele faz com que a gente se sinta mais professor e com mais vontade de fazer aquilo que a gente faz. O nosso aluno, ele traz isso pra gente, a vontade de aprender, a vontade de crescer junto. E isso se traduz em resultado. Hoje de manhã, inclusive, assim, eu acordei com um Twitter assim: ao ver essa galera do overdose nas ruas, dá até vontade de fazer vestibular novamente. Porque essa galera demonstra uma vontade tão grande em passar, um desejo tão grande em passar, que chega a empolgar as outras pessoas. E eu fiquei muito feliz com isso daí, mas detona, François. Beleza, a questão 7 é uma questão bacana, uma questão inteligente, interessante sobre ditadura militar, sobre o regime militar, que vai de 64 a 85. Mas é interessante porque a questão ela vai se focar sobre um período de declínio da ditadura, um período, inclusive, que a gente citava o Hélio Gaspari, né, que ele tem aquela série, ele fala exatamente naquele livro A Ditadura Derrotada. E aí, o que é que a gente vai lembrar desse período aqui? A questão letra A perguntava, ela dizia, mencione 2 reformas políticas ocorridas nesse período de declínio do governo militar. Caro aluno, você viu nas nossas aulas de discursivas que quando a questão tem mencione, você não tem que inventar nada não. Você tem que dizer isso e aquilo, né? Dentre as características podemos destacar, aí a gente poderia citar aqui, ó, 2 características 2 reformas ocorridas nesse período. Você poderia lembrar da revogação do AI-5, que era aquele instrumento de bastante autoritarismo que veio lá de 1968, ele vai ser revogado lá no governo de Geisel. Você podia lembrar da anistia de 1979, você podia lembrar da volta do pluripartidarismo. Lembre que haviam só 2 partidos, a Arena e o MDB. O pluripartidarismo volta nessa fase de declínio. Poder lembrar também, inclusive, do Senado biônico, né? 2/3 dos senadores eram indiretos, eram escolhidos de forma indireta. E aí eu poderia também já emendar para a questão B, porque o nosso tempo também é exíguo. Mencione e explique 2 características do período militar que permaneceram nos anos iniciais do governo civil e 2 mudanças ocorridas na década de 80 durante a Nova República. Aí o aluno que fez as nossas aulas de discursivas, ele fazia exatamente o quê? Ele tinha que separar a questão. A primeira parte, 2 características que permaneceram nos anos iniciais do governo civil. Então você podia lembrar, as eleições indiretas permaneceram. A gente mostrou que, inclusive, apesar de todo aquele clamor pelas diretas já, a população do Brasil inteiro lutando por isso, o Congresso não aceitou, a emenda de Oliveira foi rejeitada. Então, no primeiro instante, quem foi eleito? Tancredo Neves, de forma indireta. Você poderia destacar o forte controle
controle do Estado na economia, a inflação galopante, tudo isso você pode destacar como algo que permanece. E o que é que muda, professor? Porque a questão também pedia duas mudanças. Aí você poderia destacar a questão da Constituição Federal de 88, que vai redemocratizar o Brasil. Evidentemente, a gente sabe que foi uma grande conquista. Ela é, inclusive, chamada de Constituição Cidadã. Você poderia lembrar também da volta do voto direto para governadores em 1982, para presidente em 1989. Você poderia lembrar também do voto para analfabetos. Uma série de mudanças a gente poderia destacar aí nessa questão. E fechando, a gente teve uma questão de Rio Grande do Norte, até certo ponto, eu diria, previsível. Porque a gente fala muito sobre a questão... Overdose, previsível. É previsível, a gente fala muito sobre a questão... Uma coisa legal que o Gabriel Ferreira falou aqui é que a prova foi muito fácil, né? E fácil ou difícil numa prova é relativo. Para quem está sabendo, para quem recebeu a questão, para quem foi bem preparado, a prova é muito fácil, que é o que o Gabriel Ferreira falou. Então, tá todo mundo comentando, inclusive, essa questão aí de RN, que vocês bateram tanto. E a questão, inclusive, né? A questão, inclusive, foi trabalhada na nossa aula, que a gente, graças a Deus, assim, teve uma aceitação muito boa. O aluno overdose não tem esse lance de feriado, fim de semana, ele tá lá conosco e a gente trabalhou isso para todas as turmas, em aulas específicas de Rio Grande do Norte. E Bruce, inclusive, trabalhou uma questão que caiu ontem na objetiva, e nós tivemos também a felicidade de trabalhar a outra questão na objetiva, e essa daqui era uma questão também relativamente previsível para nosso aluno, obviamente muito previsível, e aí uma citação de Eisenhower, o general Eisenhower, que depois se tornaria presidente dos Estados Unidos, né? Ele diz o seguinte: tive muita satisfação de pisar o solo do lugar de que tanto cogitei durante a guerra. Ele fala de Natal. Eisenhower, pessoal, seria o comandante das forças aliadas no desembarque à Normandia. Olha a importância desse cara. E aí a gente tem, por que Natal possibilitou que as nações aliadas alcançassem seus objetivos? Pessoal, a questão simples, você ia lembrar da posição estratégica de Natal, você ia lembrar que Natal era o lugar mais fácil, digamos assim, mais próximo da África. Naquela época, a tecnologia de guerra, ela não dava autonomia para um avião sair dos Estados Unidos e ir direto para a África. Então, eles pousavam em Natal, abasteciam, descansavam os pilotos e daqui eles partiam para Dakar, uma outra base aliada lá no Senegal. Você vai lembrar, inclusive, também, a gente poderia destacar, que Natal é importante também para o estabelecimento daquela relação que a gente viu naquela questãozinha que a gente mostrava Disney vindo para cá, aquela questão da política da boa vizinhança, a ideia, inclusive, do encontro de Natal, aquela famosa fotografia que a gente destacava de Roosevelt e Vargas aqui em Natal. Então, Natal vai ter essa importância para as tropas aliadas. Com relação à letra B, é uma questão interessante porque o aluno tinha que destacar duas mudanças no âmbito local diretamente relacionadas a esse momento histórico. E aí você vai lembrar, inclusive, C.A., você gosta de comer tomate, C.A.? Muito. Você sabia que antes da guerra o povo de Natal não comia tomate? É mesmo, né? Tomate é uma coisa que a gente aprende a comer com o americano. Cascudo, inclusive, coloca no seu livro História da Cidade do Natal que o hábito de comer tomates a gente herdou do americano. A gente destacava isso em sala de aula. A gente lembra que a ideia de usar calça jeans, mascar chiclete, beber Coca-Cola, fast food, essas coisas que, inclusive, não são nem muito legais. Miranda fica assim porque Miranda gosta. Miranda é americanalhado. É verdade, Miranda é americanalhado. Outra não é coisa, verdade? por exemplo, esse termo que tem em Natal até hoje, de boy, popularizado muito Exatamente, nesse último período aí pela overdose, exatamente. É resquício dessa regra, exatamente, né? O ok que se fazia assim, para não poder ficar um gesto meio estranho, né? O pessoal botava né, a mãozinha na orelha. É um símbolo do overdose, exatamente. O okay de o pessoal falava misturando as línguas, chegavam até a dizer, cuidado, não mexa comigo não, senão eu dou uma naifada. Já pensou? Então essa interação. Aí a gente vai também, evidentemente, Natal vai viver o clima da guerra. Você poderia destacar que aqui nós tínhamos toque de recolher, nós tínhamos o blackout, nós vamos ter uma infraestrutura que vai ser melhorada devido à necessidade provocada pelo esforço de guerra, vamos ter inclusive a estrada ligando Natal a Parnamirim, e aí evidentemente Natal ficou marcada na história da Segunda Guerra Mundial. Uma questão muito bacana, simples. Eu gostaria de agradecer aí a Carlos André mais uma vez, né, nosso mantenedor, gostaria de agradecer a você, aluno overdose, por nos proporcionar esse momento de alegria. Calma aí, vou ter que abrir uma exceçãozinha aqui, porque tem duas perguntas importantes. Uma, a gente até passou um pouquinho já do horário de história, mas vamos lá. O que importa é tirar todas as dúvidas do aluno. Pergunta, tinha que citar todas as restrições para o direito ao voto ou só algumas? É a pergunta número 1, vocês decidem quem responde daqui a pouquinho. E a outra é pedir para comentar
de pé no chão também se aprende a ler. Certo. Beleza? Vamos lá? Uma para cada um. Quem vai primeiro aí? Com relação às restrições, o interessante seria citar todas, né? Porque isso reafirmaria que em Atenas só era cidadão o homem ateniense, filho de pai e mãe ateniense, né, com idade igual ou superior a 21 anos e livre. Então eu tinha que falar, né, e era necessário, falar da exclusão da mulher, falar da exclusão do escravo, falar da exclusão do estrangeiro. Tá? E isso afirma a ideia de cidadania em Atenas. Joia? E com relação à campanha de pé no chão também se aprende a ler, nós destacávamos que é exatamente uma grande iniciativa do prefeito Djalma Maranhão, que soou de uma forma negativa para a elite conservadora. Por quê? Porque, de uma certa forma, no nosso Estado, não há o interesse, não há o desejo de emancipar as pessoas do ponto de vista intelectual. A gente tem discutido, tem batido muito nessa tecla, que não há investimentos no setor da educação no nosso Estado há muito tempo. Não é à toa que o Rio Grande do Norte ele é 25º, 26º do país em educação. A gente é antepenúltimo ou penúltimo, a gente só está à frente praticamente do Estado das Alagoas. Então você deve lembrar que essa questão da campanha de pé no chão também se aprende a ler. Era uma iniciativa brilhante de Djalma Maranhão, mas que de uma certa forma não teve continuidade, porque não há interesse político no Rio Grande do Norte de se resolver os problemas educacionais. Beleza, então, galera. Vamos na sequência com o pessoal de Geografia. Muito obrigado, essa dupla maravilhosa. Valeu, galera. E até hoje à noite no Overfolia. Muito bem. Inclusive, Bruce Lee vai lançar, depois de Gangnam Style, ele vai lançar uma nova dança chamada Kung Fu Style. É verdade a coreografia? Não. Inclusive, ele estava comentando que vem um rapaz aí do UFC, ele estava bastante empolgado, porque ele gosta muito de artes marciais. É verdade. A gente tem a participação hoje à noite de Rony Jason e Patrício Pitbull na nossa festa, que vai ser no Hotel Vila do Mar, Overfolia, com Pedrinho Pegação, Guga Forró de Luxo, Sax in the House e Pura Tentação. Lembrando que nosso amigo Miranda está controlando aí as redes sociais e daqui a pouquinho vai escolher pessoas que ganharão senhas para a festa, inclusive ganharão 5 pizzas Crocs oferecidas aí por alguém que está acompanhando o nosso programa. Senha da festa vendendo na AD ou no Overdose. Em 2013, o Overdose lança 6º e 7º anos do ensino fundamental, depois do sucesso absoluto do nosso 8º e o nosso 9º ano, atendendo a pedidos. Em janeiro, nós abriremos turmas especiais para o ERN, tá? Já que é uma demanda aí, vários alunos têm pedido. Ninguém aguenta mais vestibular, né? Vai ter que dar uma descansadinha agora, mesmo quem vai fazer prova na Paraíba. A grande dica é dar uma descansada nesses próximos dias para que vocês venham a ter um bom rendimento. Mas em janeiro a gente volta com um preparatório para Enem, claro, e quem quiser, preparatório específico para o ERN também, beleza? Ok? Estou aqui, ao meu lado, uma figuraça da geografia, um grande amigo e um professor também muito carismático, que o povo adora na Overdose, grande Claudinho. Como foi essa prova de geografia? E aí, a prova foi ótima, bem na expectativa mesmo que a gente tinha criado, nas discussões em sala de aula. E o pessoal tá elogiando aí, tá legal. Que bom, graças a Deus. Fica à vontade, Claudinho. Vamos lá, minha gente. Questão 9, discute a questão da soja, né? Lembra a gente discutindo em sala de aula, ó? Questão da soja é um tema muito presente nas nossas avaliações, repetidamente cobrado na Comperv, pela Comperv. Então, ele colocou aí a questão discursiva dessa vez, colocou a área de cultivo da soja no Brasil em 77 e 2007. E aí ele coloca justamente, a letra A partir dos mapas, que mudança pode ser observada na dinâmica espacial da produção de soja. Expansão da fronteira agrícola, né, o Centro-Oeste, em especial Mato Grosso, já estabilizado como grande produtor nacional, e a área da Mapitoba, como a gente passou a denominar, como a área de principal expansão atual. Mais uma vez, Centro-Oeste estabilizado, Mapitoba hoje com destaque, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Na letra B, mencione 2 fatores que justificam essa mudança. O que a gente observa? No sul do Brasil, historicamente caracterizado pelo minifúndio, a gente percebe uma expansão do latifúndio sobre o minifúndio. Isso acaba gerando uma repulsão
dos agricultores, dos pequenos proprietários, que vão justamente em busca, aí vai para a segunda, né, o segundo fator, vão em busca de terras mais baratas que compensem essa atividade